tristes. E Jesus aparece no caminho e começa a caminhar junto com eles. E acontece a história que todos nós vemos aqui no texto. Jesus ouve o que eles estavam falando, tristes. Jesus pergunta: por que vocês estão tristes e preocupados? E por que vocês estão falando desses assuntos? Eles param, entristecidos, e dizem: será que você é o único que esteve em Jerusalém esses dias atrás e ignora completamente o que aconteceu? Será que você está vivendo no mundo da lua, que não está a par da realidade das coisas? Jesus disse: que coisas? O que aconteceu? Eles dizem: olha, o que fizeram a Jesus, que era um varão profeta, um homem tão bom, que tinha ações maravilhosas, curava todo mundo, e tinha poder para ressuscitar os mortos, para perdoar pecados, para curar os doentes. E era um varão grande diante dos homens e diante de Deus. Nós confiávamos nele. E ele era a nossa esperança. E todos nós, com o coração só, críamos que ele tinha poder para redimir e salvar Israel. Mas eles o mataram covardemente. E hoje já é o 3º dia que ele está morto. E junto com ele morreram também todas as nossas esperanças de salvação. E Jesus então lhes diz: ó nécios, duros de coração, para aceitar aquilo que os profetas disseram há tantos anos atrás. E Jesus então dá o maior estudo bíblico da história. Ele começa em Gênesis, os escritos de Moisés, e passa por Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e vai passando, até chegar nos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Então, o estudo bíblico do Velho Testamento inteiro, que era a Bíblia da época. E vai realçando para eles, enquanto estava o estudo bíblico, todos aqueles textos maravilhosos dos profetas e de Moisés que apontavam para a vinda do Messias. E que diziam claramente que o Messias tinha que morrer para, com o seu sangue, criar uma nova geração de seres capazes de reconhecerem a Deus, de enxergarem a realidade e de serem transformados à imagem de Deus e serem eternizados com o próprio Cristo e serem coparticipantes da natureza de Cristo e ter a eternidade. Mas chega um determinado momento que eles fazem menção em entrar para a sua vila. E o caminho continuava. E quando eles fazem menção de entrar para a vila de Emaús, Jesus, gentil e educado como sempre foi e é até hoje, após dar-lhes toda a iluminação necessária, um grande estudo bíblico, esclarecendo todas as dúvidas e mostrando que para salvar o mundo, para provocar a libertação de Israel, ele tinha que morrer, mas conforme ele próprio havia dito, ele ressuscitaria no 3º dia. Mas os discípulos não vibram com isso, apenas ouvem. Chega na encruzilhada, eles entram para Emaús e Cristo passa direto. Com a mesma singeleza e aparente subserviência de ontem e de sábado, quando o endemoniado diz: afaste-se de nós, que temos nós contigo. E quando os líderes representantes da cidade dizem: pode até ser que você tenha feito uma coisa boa aqui, libertando esse homem dos demônios, mas nós gostamos mais dos porcos do que dos homens. Vai embora. Jesus entrou no barco e foi embora. Tão grande, tão forte, tão poderoso, conhece tudo e sabe de tudo, e está em todo lugar. Mas quando alguém diz: vai embora, baixa a cabeça e vai. Agora os discípulos entram para Emaús e ele passa direto e vai embora. Tudo poderia estar perdido ali, se não fosse um dos dois que foi atrás gritando e disse: Senhor, Senhor, fica conosco, entre e passe a noite aqui na nossa casa, porque já é tarde, o sol já está abaixando, está escurecendo.
É perigoso você caminhar assim até a próxima cidade à noite. Fica conosco. Um pedido desse Jesus não podia rejeitar. Jesus então entra na casa deles e não demora muito tempo. Pega um pão, abençoa aquele pão, parte o pão e entrega para os discípulos. E se revela como tal, como Cristo. E eles então percebem que tudo aquilo que eles haviam ouvido durante o caminho se realiza agora, ao ver o Cristo ressuscitado. Quando querem abraçá-lo ou dizer qualquer coisa, ele desaparece da vista deles. Eles então, cansados, depois de caminharem 12 quilômetros dentro do mato, nos desertos, subindo e descendo montanhas, eles se esquecem de todo o cansaço. Agora não há mais lugar para o cansaço. Nós somos testemunhas de que Cristo ressuscitou. E a humanidade poderá definitivamente ser salva. E voltam correndo para Jerusalém, à noite, que o sol já estava declinando naquela hora. Eles devem ter chegado em Jerusalém umas 5 da manhã, 5 ou 6 da manhã. Andaram a noite inteira, depois de terem andado o dia inteiro. E eu imagino, às vezes, como será que eles caminharam aquela noite. Não mais dando passos e choramingando, como vieram durante o dia, mas dando saltos de alegria, dando glórias a Deus. E então chegam em Jerusalém, o dia amanhecendo. Correm e vão para o local onde os discípulos estão chorando. E diz para eles: não chorem mais. Cristo de fato ressuscitou. Ele nos apareceu no caminho de Emaús. Esteve conosco por muitas horas. E nos disse todas as coisas que nós não sabíamos. E a grande conclusão que eles chegam é que eles haviam presenciado os fatos em Jerusalém. Eles haviam acompanhado tudo aquilo que havia acontecido em Jerusalém. Mas eles tiveram um problema. Eles tiveram uma visão equivocada da coisa que estava acontecendo. E os próprios 11 apóstolos, que estiveram com Cristo por 3 anos e meio, a quem Jesus contava segredos que não revelava a ninguém, senão por parábolas. Eles também estavam dentro do quarto chorando. As mulheres disseram a eles: ele ressuscitou, ele apareceu a mim, eu o vi, ele ressuscitou. E eles disseram: é mentira, ele está morto. Eu fiquei às vezes pensando assim quando li isso. Por que será que nem os apóstolos fizeram a leitura correta daquela situação? Eles vivenciaram aquela história, mas tiveram uma visão equivocada de todas as coisas. Enxergaram história acontecendo diante dos seus olhos e viram uma coisa completamente diferente. Assistiram a redenção do mundo. Assistiram a geração de uma nova série de humanoides, onde Satanás foi definitivamente esmagado, conforme a profecia bíblica havia dito, que ele seria esmagado, a sua cabeça seria esmagada pelo descendente da mulher. Isaías havia dito 700 anos antes: e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós seríamos curados. E o castigo que por fim nos traria paz seria jogado nos lombos dele. O outro profeta havia dito que ele nasceria em Belém e que uma estrela iria guiá-lo. E foi com base nessa profecia que os magos que não eram judeus nem israelitas vieram do outro lado do mundo, do Oriente, para poder comemorar o nascimento do menino Deus. Os magos, astrólogos do Oriente, interpretaram corretamente a profecia, mas os judeus não. Os discípulos não. Aí eu fiquei preocupado. O primeiro pensamento que me veio é o seguinte: é possível que eu esteja vendo tudo que está acontecendo no mundo hoje, esteja fazendo a leitura completamente equivocada. Maria, a mãe de Jesus, queria embalsamar o corpo de Jesus. Nem ela esperava que ele ressuscitasse no 3º dia. E ninguém embalsama um corpo para ficar 30 horas no sepulcro. Ele morreu sexta às 3. O sol se punha às 6. Então ele ficou 3 horas da sexta, 24 horas do sábado e mais umas 3 horas do domingo. Porque assim que o sol se pôs no final da tarde de sábado,
a Bíblia diz que ele já ressuscitou. Ele não ficou mais do que 30 horas na sepultura. E Maria foi lá domingo de manhã, a mãe dele, para embalsamá-lo. Quer dizer, que nem ela tinha feito uma leitura correta das coisas. E tudo estava escrito na Bíblia. E Cristo havia dito para os apóstolos: convém que o Filho do Homem vá para Jerusalém, ele será entregue na mão dos malfeitores, eles irão matá-lo, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Cristo já tinha dito isso para eles diversas vezes. Mas eles faziam uma leitura errada dos fatos e faziam também uma escuta errada das palavras. Mas o interessante, meus irmãos, é que quando Jesus abre a palavra diante deles e expõe a eles o que as Escrituras diziam sobre os fatos, eles passam a ter uma compreensão correta da realidade. É a conclusão que eu quero chegar aqui. Esse texto é muito profundo e tem muita coisa aí para ser lida, para ser compreendida. Mas por hoje, a conclusão que eu chego é que é possível, eu dei diversas bases para vocês, é possível que eu e você não estejamos vendo as coisas como elas de fato são. É possível que a gente esteja fazendo uma leitura equivocada da realidade histórica do momento que nós estamos vivendo. Guerras, terremotos, mundanismo, depravação moral, legislativo votando casamentos genéricos e uniões abomináveis pela palavra de Deus. E toda sorte de coisas que estão acontecendo ao nosso redor, e a gente está vendo isso tudo, a gente está lendo jornais, está assistindo TV, a gente está indo para a universidade receber instrução, e estamos fazendo uma leitura equivocada da realidade. Alguns de nós estão olhando para tudo isso e diz assim: Deus não pode existir. Não é possível que Deus exista e o mundo seja tão perverso e tão mau assim. Esses dias, uma pessoa acadêmica me disse assim: se Deus é, de fato, tudo aquilo que ele disse ser, ele não pode existir. Porque se ele é o sumo bem, como ele disse ser, se ele é a suma justiça, como disse ser, se ele é o sumo amor, como disse ser, e se é o sumo misericórdia, o sumo belo, o sumo perfeito, como disse ser, ele não pode existir. E se ele existisse, seria um contrassenso à realidade do nosso mundo. O nosso mundo é feio, é impuro, é imoral, é perverso, é mentiroso, é pecaminoso e gosta de viver na escuridão. Então, eu prefiro crer que o nosso mundo exista de fato e que ele não. Porque se eu creio que ele existe, eu preciso desacreditar na realidade que acontece diante dos meus olhos. Argumento forte, né? Argumento forte esse. A conclusão que a Bíblia nos deixa chegar é que nós estamos olhando os fatos ao nosso redor e fazendo a leitura errada deles. E às vezes partimos em direção a Deus, a religião, a Bíblia, e dizemos: a Bíblia ignora a realidade do ser humano. A Bíblia é um livro que é irracional completamente. Da mesma forma que os discípulos disseram para Jesus: o Senhor está perguntando por que nós estamos tristes? Nós estamos saindo de Jerusalém, o Senhor também está saindo de Jerusalém. Será que você é o único ser humano que esteve em Jerusalém e que é tão ignorante assim, que não enxergou de fato o que aconteceu por lá? Não é possível, todo mundo viu. Não é possível que você seja o único ignorante que não tenha visto. Tudo o que aconteceu nesses dias, Jesus disse: o que foi que aconteceu? Como que querendo fazer uma comparação entre o que eles viram e o que o próprio Cristo viu. E depois que eles dizem o que eles viram, Cristo abre a Bíblia e começa a citar porções da Bíblia para eles. E ao final eles entendem que eles estavam vendo uma realidade completamente equivocada. O Messias estava salvando com Deus o mundo. E os discípulos
tiveram a sua maior decepção. Nós esperávamos que fosse ele que houvesse de redimir Israel. Mas ele morreu. E hoje já é o terceiro dia. Aconteceu algo em Jerusalém. Os discípulos viram uma coisa. Jesus viu outra completamente diferente. A conclusão que eu chego é que é possível que a gente esteja vendo coisas diferentes também. Hoje. Os estudiosos, os cientistas, que não veem razão nenhuma para crer em Deus, os franceses com seu iluminismo, que aboliram a transcendência e que a partir daí só creem naquilo que está nos domínios da razão, os filósofos com suas elucubrações humanas, suas divagações, os matemáticos, os homens de poder, os políticos. Eles estão vendo a mesma coisa que eu e você, mas enxergando outras coisas completamente diferentes. Segurança para nós, termos uma visão correta da realidade. E a Bíblia nos disse, nesse episódio e em outros mais, que só é possível ter uma correta visão da realidade à luz da palavra de Deus. À luz de um assim diz o Senhor. Nós estamos olhando para o mundo que se prepara para a destruição final. Estamos enxergando um paraíso, um jardim do Éden aqui. Quando a Bíblia claramente nos diz, não amem o mundo nem as coisas que no mundo há, porque isso tudo será destruído um dia. Não vai ficar pedra sobre pedra aqui. E a gente está lendo isso, está ouvindo isso, mas não está conseguindo enxergar isso de fato. Eu penso que o cidadão do reino dos céus precisaria passar um pouco mais de tempo com Deus a cada dia, estudando a palavra de Deus. E os discípulos chegaram a essa conclusão no final. Você não se lembra? Quando ele ia nos falando das Escrituras, o nosso coração ia ardendo. E a nossa mente ia compreendendo a realidade. E a gente foi ligando um fato com outro fato. E aí nós entendemos por que ele perguntou. Por que vocês estão tristes? Eu acabei de salvar o mundo inteiro. Eu acabei de obter a vitória final sobre Satanás e o reino das trevas. Eu criei o Evangelho, que vai salvar milhões de pessoas que viveram antes de vocês e os que virão depois de vocês. Eu mudei a realidade do planeta Terra, de completamente perdido para completamente salvo. E vocês estão chorando, vocês estão tristes. Meu Deus, o que está acontecendo com vocês? É para estarmos felizes, meus irmãos. Nós já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Todos os sinais de Mateus 24, de Daniel 7, 8, 9, 11, de Apocalipse, já se cumpriram diante dos nossos olhos. E o próprio Cristo ainda disse assim como foi nos dias de Noé, o tempo foi abreviado lá. E o povo comia, bebia, se casava, dava-se em casamento, porque ainda esperava mais 20 anos para vir o dilúvio. O dilúvio veio 20 anos antes da data marcada. E surpreendeu a todo mundo. E Cristo disse, da forma como foi lá com Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Porque se aqueles dias não forem abreviados, poderá ser que não sobre nenhum com fé nesse planeta. Então meu Pai vai abreviar, como abreviou lá na época do dilúvio. Então nós estamos seguindo as profecias e vendo que tudo já se cumpriu, que ele pode voltar a qualquer momento. E ele ainda nos advertiu dizendo, eu vou antecipar o dia da minha vinda. Era para a gente estar cantando e dando louvores. Era para estar uma turma, uma equipe de louvor aqui, cantando e glorificando a Deus 24 horas por dia, todos os dias. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. E a sua misericórdia dura para sempre. E ele esmagou a cabeça da serpente, ele derrotou os principados do mal, e ele entronizou o ser humano pecador num mundo convertido à imagem de Deus. E ele se assentará com Jesus no trono, receberá uma coroa de ouro e reinará para sempre. Aquele que estava perdido foi achado, o que estava morto viveu. Temos que fazer como o pai do pródigo, matar o boi mais gordo, fazer uma festa e chamar todo mundo para festejar. Eu vejo pessoas tristes na igreja. Eu vejo pessoas tristes, é aqui, é em Paris, é em Madrid, é em Londres, na África. Vim recentemente do Oriente Médio e o povo lá está triste. Eu só posso chegar a uma conclusão.
eles estão fazendo uma leitura equivocada dos fatos. Nós estamos no limiar da nossa redenção. Nós estamos com um pé dentro do reino de Deus. Estamos tristes, nosso coração está triste. Há pessoas deprimidas entre nós, que precisam de remédios para poder dormir, remédios para poder sair de casa e sorrir para alguém. Eu acho que nós precisamos fazer como os discípulos. Precisamos abrir a palavra de Deus mais. Recentemente eu descobri que eu gastava 1h15 por dia dentro de metrô. Aí eu pedi meu filho para baixar uma versão da Bíblia em áudio no meu iPhone. Comprei um fone de ouvido. Eu fico 1h10 por dia ouvindo a palavra de Deus. E entra naqueles metrôs de Paris, milhões de pessoas, de tudo quanto é raça, de tudo quanto é lugar do mundo que você imaginar. Aquele povo louco caminhando como desesperados de um lugar para outro. E eu ali tranquilo com a minha pastinha, ouvindo a palavra de Deus, o tempo todo. Eu fiquei pensando, por que eu tenho que ficar 1h20, 1h15 do meu dia dentro de um metrô, olhando essas pessoas loucas, ninguém cumprimenta ninguém, ninguém dá bom dia a ninguém, ninguém se preocupa com a vida de ninguém, se eu posso estar ouvindo a palavra de Deus. Aí quando eu chego na escola, quando eu chego no meu trabalho, eu chego com o coração transformado, porque eu estou ouvindo a palavra. E às vezes eu estou lá no metrô, lotado de gente, aquele povo naquela loucura, e uma lagriminha ou outra escorre assim pelos meus olhos. Quando recita um milagre de Deus, uma palavra bonita de Jesus. E vários dos sermões que eu prego na igreja eu os faço enquanto ouço a palavra de Deus nas estações de metrô. Fora o meu estudo na minha casa, com a minha família, eu agora, esses últimos meses, estou ouvindo a palavra de Deus. Toda vez que eu saio de casa que eu vou pegar metrô. E quanto mais o tempo passa, mais palavra de Deus eu vou ouvindo. Dá mais ou menos uns 17 capítulos por dia que eu ouço, nesse tempo que era completamente perdido. Eu acho que nós podemos descobrir assim momentos inúteis do nosso dia, que a gente gasta fazendo bobagem, que não edifica em nada, a gente separar aquilo para ouvir a palavra. Porque a palavra desanuvia os nossos olhos. Notem que quando Cristo se aproxima dos dois, eles olham para Cristo e não o reconhecem. E a Bíblia diz, porque os seus olhos estavam embaçados de tanto chorar. Olharam para Cristo, mas não perceberam que era Cristo. Porque os seus olhos estavam embaçados de tanto chorar. Pode ser que Jesus está indo ao seu encontro a cada manhã, a cada entardecer, e você não esteja reconhecendo. Nós precisamos ter nossa visão desimpedida. E é só a palavra de Deus, estudada a cada dia, no recôndito do nosso lar, no nosso escritório, recitada enquanto caminhamos, enquanto dirigimos o nosso carro, é que poderá nos restituir a visão que deverá ter todo cidadão ou cidadã que almejam de entrar no reino de Deus. Porque se nós confiarmos naquilo que os nossos olhos estão vendo aqui nesse mundo, nós faremos uma leitura errada dos fatos. Vamos estar presenciando o evento mais glorioso do universo e vamos chorar e dizer, esperávamos que fosse ele, mas ele morreu, já se passaram 3 dias e não temos mais nenhuma esperança. E eles presenciaram o evento mais glorioso do universo. Há um salmo que Davi fala da entronização de Cristo. Foi até usado por alguns autores clássicos, como Handel, compôs Aleluia, de Handel, com base na descrição da entronização do Cristo, após vencer as trevas da morte e ressuscitar. Mas os discípulos assistiram isso e disseram, não temos mais esperança alguma. Nós somos desgraçados e miseráveis. Não temos mais em que crer. E contemplando o evento mais glorioso do universo. Eu queria concluir fazendo uma pergunta para você. Temos alguém aqui essa noite que se sentiu tocado por essa singela mensagem e pensou por um momento que pode ser que esse fenômeno de enxergar uma realidade diferente também tenha acontecido com você de vez em quando. E é por isso que às vezes você se sente triste, sem motivação, sem confiança. É por isso que talvez você não é feliz como deveria. Estamos prestes a receber na nossa cabeça a coroa da vida eterna, que Jesus comprou com sangue precioso.
a qual milhões e milhões de pessoas durante a Idade Média fizeram tornar o seu sangue nas praças públicas, foram queimadas nas fogueiras, mas não negaram essa salvação, porque estavam tendo uma visão focada e correta da realidade. Se você se sente assim em algum momento e gostaria que Jesus restituísse a alegria da tua salvação, se você se sente assim em algum momento e hoje gostaria que Jesus fosse definitivamente o seu antidepressivo natural e restituísse a sua alegria, como ele restituiu a alegria daqueles dois no caminho de Emaús, e deu a eles vitalidade para voltar uma noite inteira correndo em cima daquelas montanhas, só para dar uma notícia: ele vive. Os apóstolos, se você se sente assim, aquele Cristo do caminho de Emaús está aqui agora, está aqui hoje. Eu posso senti-lo aqui. E ele quer trazer alegria ao seu coração. Ele quer fazer você sorrir como no dia da sua conversão, no dia do seu batismo, outra vez. Eu gostaria de te perguntar onde é que você está. Convidá-lo a se levantar e vir aqui. Para que o Senhor Deus possa ouvir a prece, o desejo do seu coração e restituir a sua alegria. E desembaçar os seus olhos, para que você possa enxergar a realidade, não dos homens, do reino dos homens, mas a realidade de Deus. Ouça essa música, permita que o Espírito fale ao seu coração e se levante. E venha aqui, que eu quero orar por você, para que você saia dessa igreja hoje com a sua vida completamente transformada. Em nome de Jesus. Em suas mãos se achava ternura, em suas mãos repousava perdão. O seu olhar de amor fazia qualquer pecador se arrepender. Ele levava consigo a vida, de suas vestes brotava poder. Veio trazer a paz, curar a dor e salvar a quem o negou. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar. Fez o surdo ouvir e o mudo falar. Fez o morto se levantar. E quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Ele assumiu toda forma humana e como servo aqui caminhou.
sendo Senhor do céu, da terra e mar, escolheu por nós se humilhar. Lá no Calvário, num triste momento, dilaceraram o seu coração, cravos nos pés e mãos, marcaram para sempre o autor da redenção. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar, fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar, fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Cristo morreu para ser o nosso Salvador. Há mais alguém que gostaria de vir antes que nós orássemos? Há mais alguém triste que quer voltar a ser feliz? Amém. Eu quero orar, mas preciso ter certeza de que vieram todos. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, pelas santas Escrituras, pela Sua palavra, que ilumina as trevas do nosso coração, que aquece os dias frios da nossa vida, e traz o sorriso e alegria aos nossos lábios, assim como trouxe esperança e alegria aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Permita, ó Pai, que na nossa complexa e agitada agenda diária, nós possamos separar um tempo para ouvirmos a Sua voz, para estudarmos as Santas Escrituras,
antes de sairmos de casa e ao final do dia antes de dormirmos. Porque a sua palavra, luz, a sua palavra projeta luminosidade à nossa frente. A sua palavra nos traz motivação a cada dia para continuar lutando e para obter vitórias. Porque a sua palavra expulsa o pecado do nosso coração. A sua palavra é um colírio verdadeiro que abre os nossos olhos e nos permite ver a realidade. A sua palavra é uma veste branca que cobre a vergonha da nossa nudez. A sua palavra perdoa. A sua palavra proclama libertação sobre os vícios que tentam nos iludir e fazer-nos crer que somos cativos. Mas a sua palavra liberta. A sua palavra é luz. Permita, Senhor, que nós tenhamos esse compromisso com o Senhor hoje e não vivermos um só dia da nossa vida sem estudarmos a Santa Escritura, sem ouvirmos a sua voz e sem termos na nossa vida a visão do Senhor. Restitua a nossa alegria, restitua a nossa visão. Nos tome pela sua mão e nos guie pelo caminho da eternidade. É o que nós lhe pedimos por Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Se você quiser cumprimentar o seu companheiro, o seu irmão, aperte a mão dele. Diga assim: amigo, siga na fé. O Senhor Jesus é contigo por todos os dias da sua vida. Não há motivo para ficar triste. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Estou feliz. Achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Estou feliz. Achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Achei abrigo em sua casa. Em paz estou com